Fala aí, torcedor palmeirense, Verdão campeão paulista, como é bom soltar o grito outra vez. O Palmeiras conquista aí o seu 27º título paulista, 4 títulos apenas atrás dos Gambás. Vamos dar uma olhada no que o Facicani falou aí sobre esse título do Verdão. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O que importa é que o Palmeiras ganhou um jogo num gramado. Aí eu quero saber o seguinte: cadê os defensores? O gramado natural, que é sempre perfeito, que é sempre maravilhoso. Olha a porcaria do gramado que foi lá em Novo Horizonte. Mas choveu muito, tal, não interessa. Hoje em dia, com tecnologia, hoje em dia com investimento, qualquer clube minimamente capaz de disputar um campeonato profissional tem que oferecer um gramado com drenagem suficiente para esse tipo de acontecimento. Tivemos uma pelada por causa do gramado e que o Palmeiras sobreviveu a essas condições horrorosas lá em Novo Horizonte. Felizmente, o Palmeiras conseguiu e hoje tinha que ser mesmo. Na base do chutão, na base da bicuda pra frente, na base do vamos ver o que acontece, porque não dava para tocar bola. Vocês perceberam que hoje time técnico jogando nessa condição de gramado ia se ferrar. Então o Palmeiras fez o quê? Usou da artimanha que mais sabe, que é do lançamento longo, que é da bola parada, que é de tentar uma casquinha, e que foi assim que o Palmeiras conquistou essa vitória importante por 2-1, e o Palmeiras revalida o primeiro jogo, a vitória por 1-0 no meio da semana, e agora o Palmeiras é campeão paulista mais uma vez, 11º título de Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso na história do clube, e que bom, que continue assim, que ele volte a sentir esse gosto de título, o que é importante para fazer aqui para frente o Palmeiras se tornar uma equipe referencial. Bom que o Palmeiras conseguiu mostrar alguma coisa. Precisava voltar a ter essa casca de campeão. O Palmeiras precisava voltar a ter um título em seu currículo. Casca de campeão hoje era fundamental para o Palmeiras. Por quê? Porque esse elenco estava cru. Esse elenco estava se renovando, esse elenco precisava, e o ano passado esses caras tiveram faca e queijo na mão para fazer uma história e não conseguiram, justamente por isso, porque o Palmeiras ano passado ficou querendo somente priorizar e iludir a Libertadores e esqueceu de ganhar o básico. Exatamente, esse título paulista, tudo bem que o Campeonato Paulista para muitos não serve para nada, é o Paulistinho, como muitos falam, mas é bom para o Palmeiras já criar casca e começar o ano com o pé direito, né, galera? E esqueceu de ganhar o Campeonato Paulista, e esqueceu de continuar mais uma Copa do Brasil em fases mais longas, mais longevas. O Palmeiras esqueceu de competir no próprio Campeonato Brasileiro na hora que precisou, e agora o Palmeiras ganha um Campeonato Paulista que era muito importante e ficou devendo, claro, da Libertadores do ano passado. Então essa casca, essa falta de aprendizado do ano passado, que bom que nesse ano o Palmeiras já logo de cara na primeira competição, o Palmeiras conseguiu ser campeão. Então tomara que isso mude o semblante da equipe, que isso mude o espírito da equipe, que isso mude com que o Palmeiras daqui em diante se torne uma equipe que volte a ver como a arquibancada brilha com o título, como vocês aí do outro lado ficam contentes com o título, como eu fico contente com o título. O Palmeiras é um time fadado a ser campeão, e time que é fadado a ser campeão não pode ter aquilo que aconteceu ano passado. Então esse ano tomara que seja a primeira de muitas conquistas. Em 2020 eu me recordo, naquele tempo de pandemia, naquela coisa maluca que foi o mundo em 2020, com tudo fechado, com toda a dificuldade, o Palmeiras foi campeão assim, meio que aos trancos e barrancos, foi passando, foi nos pênaltis, foi sofrido, foi contra o Corinthians, mas foi campeão. E aí o que aconteceu naquele ano? O Palmeiras engatou uma sequência que conseguiu ganhar uma Libertadores e ganhar uma Copa do Brasil. Então isso que é importante. Num ano em que você conquista um título, você volta a ter um respiro, você, quem sabe, volta a ter sinais de que alguma coisa pode acontecer, de que alguma coisa pode evoluir. Eu tenho que ser otimista em pensar assim, tenho que passar essa mensagem para vocês também. Então, por isso que eu peço para você arrebentar de likes aqui, porque é importante a gente passar a mensagem positiva na hora boa. Na hora ruim, quando tem que criticar, nós vamos criticar, nós vamos fazer a análise que tem que ser feita, nós vamos puxar a orelha, nós vamos fazer tudo o que tem que fazer. Na hora que ganha, na hora que é campeão, a gente tem que exaltar, a gente tem que valorizar e tirar os pontos positivos de aprendizado para evoluir cada vez mais. Isso é verdade, porque agora é o momento da gente aplaudir o Palmeiras, né? A gente criticou muito o Palmeiras e todo mundo achava que o Palmeiras não ia ganhar esse Campeonato Paulista. Pelo menos uma boa parte dos torcedores do Palmeiras achavam que o Abel não ia conseguir, o Palmeiras conseguiu, ainda bem que conseguiu, porque, como eu falei, já começa com o pé direito este ano, e que bom que o Abel entrou com o John Arias. Tudo bem que o gramado, galera,
o Ficano tem razão, o gramado não estava fácil para o Palmeiras jogar, não. Tanto para o Palmeiras, tanto para o Novo Horizontino. As duas equipes tiveram muita dificuldade para jogar, porque o gramado, olha, falam muito do gramado sintético do Palmeiras. Por que não falam agora do gramado natural, que é perfeito, que não tem nada de errado, que não tem buraco, que tem ótima drenagem? Vamos ver se a mídia falar alguma coisa agora sobre o gramado do Novo Horizontino, que parecia uma piscina, né? É assim que tem que ser. O torcedor do Palmeiras tem que ser sempre assim. É o cara que nunca baixa a bola e nunca baixa o sarrafo. Hoje comemoramos, hoje vamos ficar felizes, hoje a gente vai elogiar, hoje nós vamos falar bem do time, mas amanhã vamos pegar tudo o que aconteceu de bom no Campeonato Paulista e falar o que dá pra melhorar do que fizemos de bom e o que não dá pra repetir daquilo que infelizmente acabou não dando muito certo. É assim que o Palmeiras tem que trabalhar daqui em diante em 2026. E pra desafogar a seca de títulos, muito obrigado pra vocês aqui, um abração pra todo mundo. Vamos lá aqui, ó. O Matheus Silva na primeira mensagem, que o Abel Ferreira fez o famoso arroz-feijão, botou o John Arias pra jogar, e eu acho que esse é um ponto positivo que a gente pode levar hoje. Um jogo que, infelizmente, por estilo de jogo do John Arias, ele não favoreceu. Por quê? Porque o Palmeiras hoje estava atuando em o quê? Um gramado em que não propunha nenhum tipo de condição para que um jogo de velocidade, de drible, de imposição acontecesse. Então o que a gente podia esperar do John Arias hoje? Força física, mais marcação, mais batalha homem a homem, mais disputa de bola, ou seja, situações em que infelizmente não é o estilo de jogo do cara. Muito menos seria do Alan também. São jogadores de velocidade. O Palmeiras não tem pontas somente de imposição, somente de trabalho tático e, obviamente, de você fazer um jogo em que é muito mais para o Novo Horizontino do que para o Palmeiras. Então nós não vimos hoje brilho individual dos jogadores mais técnicos do Palmeiras. Talvez do Vitor Roque. Por quê? Porque o Vitor Roque é um jogador mais trombador, é um jogador mais de força física, mais de imposição, um cara que vai penetrar por espaços, que vai trombar com um zagueiro, que vai fazer um monte de situação. É um jogo muito mais assim. Então, naturalmente, ele hoje, até pelo gol que ele fez e por jogadas que ele criou, era um cara que se desenvolveria muito melhor para atuar, né? O Vitor Roque, como o Fascani falou, vamos destacar que o Vitor Roque não estava 100%. Não está 100% na verdade. E mesmo com um gramado ruim de jogar, parecendo uma piscina, o Vitor Roque ainda foi o melhor em campo, hein? E que golaço do Vitor Roque, hein? O Vitor Roque, tudo bem que é o Campeonato Paulista, muitos falam assim, mas é o Campeonato Paulista, vamos ver se o cara vai conseguir ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Temos que ter calma, porque por mais que seja no Campeonato Paulista, o cara já fez umas partidas aí no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que veio embaixo, né, galera? Mas o cara foi decisivo. O Flaco Lopes também, pra mim, muito decisivo. Pra mim, o Flaco Lopes está até acima do Vitor Roque, em termos de destaque esse ano. Mas eu acho que o Vitor Roque tem tudo aí pra ser, se não for, né, vai ser ele junto com o Flaco Lopes, os melhores jogadores do Palmeiras, sem dúvida alguma. E o John Arias também vai chegar junto ali. Os três vão se destacar muito esse ano, na minha modesta opinião. Em relação a essa condição de partida. Agora, John Arias, o próprio Flaco Lopes, que é um jogador que trabalha com a bola mais tecnicamente, o Marlon Freitas, que é um jogador de passe com mais velocidade, de passe, digamos assim, de longa distância, o próprio Andréas Pereira, que até que jogou bem nessa condição, conseguiu se virar, era infelizmente uma partida de sabotagem técnica do Palmeiras pela condição do gramado. Então hoje, ô Matheus, não daria mesmo, vocês sabem como é que eu sou, uma pessoa que cobra desempenho, uma pessoa que cobra melhoria tática, que eu quero um jogo mais propositivo, que eu quero um jogo mais ofensivo, que eu quero um jogo mais técnico. Acho que todo mundo quer isso do Palmeiras. Agora, quando você pega um temporal em Novo Horizonte, um gramado que você não consegue rolar a bola 30 centímetros, com poças d'água, com um monte de situações e que não se dá para praticar o beabá do futebol, hoje era aquele jogo de você sobreviver 90 minutos e jogar por 2 bolas. Né? Ou no caso, o Palmeiras jogava por 1 bola, depois tomou um empate e, evidentemente, depois conseguiu fazer o segundo gol. Então era uma partida muito mais de vou tentar sair daqui campeão do que desenvolver um jogo de acordo com uma final que a gente esperava. Então hoje foi uma partida mesmo para arroz feijão e que deu certo.
Que bom que o Abel não inventou, colocou o John Arias, que naturalmente, em outras condições, a gente vai ver o melhor desse jogador, a gente vai ver o melhor ainda de John Arias com a camisa do Palmeiras, desse meio campo com ele, com o Marlon Freitas, com o Andréas Pereira, o Maurício hoje também não entrou em campo, mas normal, hoje eu não vou sair criticando os jogadores, porque primeiro o Palmeiras foi campeão, então o obrigatório os caras fizeram, e segundo, o campo não apresentava condições de qualquer avaliação, meus amigos. Então, tudo bem que o campo não apresentava nenhuma avaliação, como o Fascani falou aí, mas para mim o Palmeiras não fez mais do que a obrigação ganhar esse Campeonato Paulista. Claro que a gente não deve só criticar, o Palmeiras não estou criticando. Mérito do Palmeiras, é muito bom a gente comemorar, gritar campeão outra vez, isso é fundamental para o torcedor palmeirense. A gente está muito feliz com o título, mas tem muitas coisas que precisam mudar, porque agora o Palmeiras vai começar a jogar aí em competições de outro nível, hein? Libertadores, Copa do Brasil, o Brasileirão já está rolando, então já é outro nível de competição. Então vamos ver como o Palmeiras vai sobressair nessas outras competições, né, galera? Hoje não adianta a gente tentar colocar aqui em prática o que o futebol do Palmeiras poderia apresentar de melhoria técnica, porque não tinha como, meus amigos, né? Então hoje foi uma final muito atípica pela condição, por isso que eu falei. Aí os caras reclamam, quando você tem um gramado sintético e obviamente você tem um trabalho de tecnologia mais apurado, o que acontece? Você tem toda uma forma, né, de você trabalhar com essa drenagem, que faz com que, por exemplo, caia um dilúvio, como a gente já viu cair várias vezes no Allianz Parque, e mesmo num tapete naquela ocasião que não era o que vai ser colocado agora, um tapete de primeiríssima linha, o nosso tapete já estava desgastado, mas a gente não tinha essa condição ruim de jogo. A gente sempre teve, a bola rolando. Então, é só um ponto positivo, né, a mais em relação àqueles que ficam ironizando, né, a qualidade no gramado sintético. Então, Matheus, eu acho que o arroz e feijão hoje deu certo e o Palmeiras conseguiu o seu grande objetivo. Carlinhos aqui, sentimento ótimo de gritar campeão, mas no primeiro tempo assustou bastante, esse campo assustou muito, verdade. O Palmeiras tomou um gol, aí não tem nada a ver com o gramado. O gol do Palmeiras foi uma falha do Carlos Miguel, de um goleiro que da estirpe dele, titular do Palmeiras, do nível de enfrentamento que o Palmeiras terá daqui pra frente e de ambições que não tem como, por exemplo, o Carlos Miguel se tornar um goleiro com esse tipo de comportamento nos jogos maiores. Isso é verdade. Se todo jogo grande, todo jogo pesado, ele entrar com essa instabilidade que foi no primeiro tempo e que gerou o gol do Novo Horizontino, é preocupante. Isso é um detalhe que muitos torcedores do Palmeiras com certeza observaram dentro de campo. O Carlos Miguel, muitas vezes, ele faz umas defesas boas, defesas ótimas, mas muitas vezes ele tem umas falhas bizarras, galera. Isso é verdade. Tem horas que ele causa uma insegurança para o torcedor do Palmeiras, para a equipe do Palmeiras, que o torcedor do Palmeiras fica de cabelo em pé. Porque, olha, o Carlos Miguel ultimamente está, vamos dizer assim, falhando feio. Claro que fez grandes defesas, defendeu um pênalti importante para o Palmeiras nesse Campeonato Paulista, nessa reta final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo aí, ele fez a defesa do pênalti, ajudou muito o Palmeiras, mas olha, tem horas que ele deixa o torcedor do Palmeiras preocupado aí, porque ele é muito estabanado, galera. Então, por exemplo, esse é um ponto que a gente tem que pegar para daqui para frente, né, termos em evolução, para que o Palmeiras, claro, não consiga sofrer, como foi, por exemplo, esse lance do jogo do Novo Horizontino, e abale qualquer tipo de perspectiva que temos daqui para frente em decisões de falhas individuais bestas como essa, né? Um cruzamento na área, todo mundo bateu cabeça, o goleiro segura a bola, largou, tomou um gol idiota, então assim, não pode, né, Carlinhos? Então, nisso aí você tem razão, mas de resto, o Palmeiras fez uma partida honesta dentro daquilo que ele poderia trabalhar em termos táticos e conseguiu o resultado necessário para ser campeão, tá bom? Difícil, né, velho? Pro Maurício e pro Andrés jogarem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o gramado melhorou um pouco, né? E o Palmeiras também cresceu
de produção, certo? Vamos comemorar, ficar felizes com a conquista, com o título da Sociedade Esportiva Palmeiras. É mais um, entra para a história e entra para a história do senhor Abel Fernando Ferreira, que conquista sua 11ª taça, é o treinador mais vitorioso da história do clube. O Abel se tornou aí o técnico mais vitorioso com a camisa do Palmeiras e pode ganhar mais títulos ainda, né? Porque é apenas o Campeonato Paulista. Vamos ver agora o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, que eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras quer muito. Mas o Carlos Miguel precisa melhorar, hein? Pelo amor de Deus, a bola era dele ali. Como que ele me toma aquele gol, galera? Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito nervoso e passou um filme pela minha cabeça. Eu achei até que o Palmeiras poderia perder esse título ali após essa falha bizarra do Carlos Miguel, porque o Palmeiras tomou o gol muito cedo, né? Sei que muitas vezes eu sou colocado aqui como passapano, como isso, como aquilo, corneta, bipolar, enfim, a galera usa o termo que quiser quando a gente não concorda com os comentários ou quando a gente não concorda com os comentários do establishment, né, que a maioria coloca, você fica sempre sendo rotulado, mas tá tudo bem, eu não me preocupo com isso, não há como negar, é inegável a capacidade que tem esse treinador de se adaptar, de fazer o trabalho, né, de fazer as mudanças, de errar e acertar como qualquer um de nós, mas ele está definitivamente marcado na história do clube, e assim será e assim vai ser. Daqui 5, 6, talvez 10 anos, qualquer adolescente que for estudar a história do Palmeiras, ele vai ter que obrigatoriamente estudar esse período, né, esses 10 anos de uma história gloriosa, de uma equipe que se recuperou, que saiu literalmente da merda onde estava em 2014, conseguiu se reerguer, tem hoje uma arena multiuso moderníssima, tem um trabalho bem feito e que começou com o Nobre, manteve o Gagliotti, a senhora presidente também está conseguindo, em termos financeiros, manter o clube no lugar e as conquistas estão vindo. A conquista é importante, você ganhar dos seus rivais estadual é importante. O Palmeiras ganhou, vou repetir, 2 vezes do São Paulo, ganhou do Corinthians lá com o Andrés. Pô, Andrés, pede um paninho, né? Vai limpar a chuteira no campo, né? Pô, ganhou do Corinthians lá e ganhou também do Santos. Então, times de Série A, ganhou do Mirassol também. Foi uma boa campanha do Palmeiras, rodando o elenco. Isso é verdade. Temos que valorizar muito esse Campeonato Paulista, porque o Palmeiras não ganhou só dos times pequenos. O Palmeiras venceu aí 2 vezes a equipe dos Bambis, como o Massini destacou muito bem aí. O próprio Mirassol, que já é considerado agora como time de Série A, porque está disputando a Série A já, se não me engano, o 3º ano consecutivo. Então o Palmeiras foi um grande paulistão. Por mais que seja o paulistinho, como muitos falam aí, mas o Palmeiras fez um bom campeonato e é título, não deixa de ser título. E é muito bom começar com o pé direito e tem muita coisa para melhorar ainda ao decorrer da temporada. Reforços podem chegar, mas eu acredito que o Palmeiras pode fazer um ano bem melhor do que fez o ano passado. Você pode ter certeza, já está melhor, né? É claro que esse título aí não apagou tudo que aconteceu, tem muitos erros que o Palmeiras precisa corrigir, que o Abel precisa melhorar, mas já é um bom passo aí para o Palmeiras ter um ano de sucesso, né, galera? E agora tem mais, né, gente? Tem mais, porque quinta-feira tem Campeonato Brasileiro, tem Vasco e Palmeiras lá em São Januário, e depois a sequência da temporada, e vamos acompanhar, tá bom? Longe de mim nesse momento querer ser chato, mas sendo chato, Carlos Miguel com essas bolas no chão tem me preocupado um pouco, né? O que você acha, Massa? Rafael, eu acho a mesma coisa que você, né, cara? Como é que você toma um gol desse numa final? Mas não importa, quer dizer, importa, né? Tem que olhar para isso, tem que cuidar disso, né? Fazer o Carlos Miguel trabalhar, treinar, não é isso? Massini, diz o Zé Henrique, o nome do Palmeiras no Campeonato Paulista foi o Flaco Lopes? Acho que é um dos nomes, sim. O Flaco foi muito bem e é isso aí, tá? Pode ser um nome, ele foi muito bem, ok? Tornando Abel Ferreira o treinador que mais títulos venceu na história do Palmeiras, superando Oswaldo Brandão. É uma marca realmente inexpressiva, né? O jogo
expressiva, né? O Abel chegando a esta marca de 11 títulos, e o próprio Paulo Turra há pouco falava, o Abel chega como técnico novo ao Palmeiras, recebe toda a estrutura, Alex Miller com detalhes, daqui a pouco imagens dos gols da partida, e também eu vou daqui a pouco ao vivo com o Thiago Salazar, já no Jorjão, lá em Novo Horizonte. E a torcida do Palmeiras faz a festa. E a mídia secadora aí não gostou nem um pouquinho. Tem corintiano falando que o Palmeiras foi ajudado pela arbitragem. Tem São Paulino falando também que o Palmeiras ganhou no apito. Eles vão ter que engolir o choro e aturar o Verdão, porque não adianta chorar. Pode secar, você que secou e se deu mal. E o Verdão com mais um título paulista aí. Também quero o Marcelo Bacejo aí na festa da torcida do Palmeiras. Alex Miller, que acompanhou dentro do possível aí o que foi essa vitória e mais um título para o Palmeiras, quebrando então aquela escrita de 2 anos sem títulos, Alex. Exatamente, né? O Abel em 5 anos tinha ganho 10 títulos, e aí muitas pessoas falavam, poxa, mas vocês reclamam tanto, o Abel 10 títulos em 5 anos, mas não era que reclamam tanto, né? É porque o Abel ganhou 10 títulos, na verdade, em 3 anos. E nos 2 anos que vieram na sequência, o Abel não ganhou mais nada, e hoje volta a levantar uma taça, passando a ser o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, e junto com o Abel Ferreira tem uma outra marca importantíssima, o Gustavo Gomes, capitão Gustavo Gomes, que já é o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Ele já fez mais gols do que todos os outros zagueiros da história do Palmeiras. Ele passa a ser também o jogador mais campeão de todos, com 11 títulos, passando Ademir da Guia e Dudu. Há uma convicção de trabalho que existe no Palmeiras já desde 2015, e principalmente nesse momento aí do Abel, com a convicção da sua presidente, com a convicção da sua diretoria, deram a retaguarda, e o Palmeiras está fazendo uma reformulação no seu elenco, vale ressaltar isso, e conquistou o seu primeiro título desde a chegada do Abel, fazendo essa reformulação. É impressionante, né? Essa dupla de zaga do Palmeiras, artilheira, hein? Gustavo Gomes, o maior zagueiro artilheiro do Palmeiras, e também o jogador que conquistou mais títulos pelo Palmeiras. Já pensou? Ele ultrapassou o nosso querido Ademir da Guia, hein? É brincadeira, hein, Gustavo Gomes? O gringo Gustavo Gomes. E a dupla do Palmeiras de zaga é o Murilo, que fez gol nessa partida final e que ajudou o Verdão a conquistar aí o 27º Campeonato Paulista. É impressionante, eu não tô lembrado do Palmeiras ter uma dupla de zaga tão artilheira como esses dois aí, galera. Eu, pelo menos na minha geração, não lembro qual foi o zagueiro antes desses dois chegarem ao Palmeiras que fizeram tantos gols com a camisa do Palmeiras. Comentem no vídeo qual foram os últimos zagueiros aí que foram artilheiros com a camisa do Verdão, hein? Tentei lembrar a minha memória aí, que eu não tô lembrado. Então é impressionante os recordes do Palmeiras aí. E vamos falar bem a verdade, né, galera? O Abel Ferreira tem que tirar o chapéu pro cara aí, né? Já pensou 3 anos? Em 3 anos ele ganhou 10 títulos, como o Alex Miller falou ali. É muita coisa, né? Vamos falar bem a verdade. É muita coisa. Tudo bem que passou em branco aí 2 anos, mas, galera, qual técnico que vai repetir esse feito depois que o Abel ir embora? Porque eu sei que tem gente que quer que o Abel vá embora. Mesmo o Abel conquistando esse Campeonato Paulista, tem gente que quer que ele vá embora. Até eu mesmo já falei que o ciclo do Abel no Palmeiras já acabou. Porque tudo tem um começo, meio e fim, né? Início, meio e fim. Então, se o Abel for embora do Palmeiras este ano, eu acho que o torcedor palmeirense já, vamos dizer assim, está satisfeito com o que o Abel fez pelo Palmeiras, porque é muito tempo no clube, hein? É muito tempo de Palmeiras. O Abel, né? Eu acho que o Palmeiras, não sei se vai surgir outro técnico que fique tantos anos no Palmeiras como o nosso treinador Abel Ferreira ficou. Só que o problema é o seguinte: se o Abel Ferreira for embora do Palmeiras, se você dá um exemplo, o Abel vai sair amanhã do Palmeiras. Qual o nome seria o substituto ideal para substituir o Abel Ferreira? Aí que tá o problema. Muitos falam de Arthur Jorge, tem outros nomes aí, mas não sei, galera, se esses caras vão conseguir repetir ou chegar pelo menos perto do feito do Abel Ferreira dentro do Palmeiras.
Eu acho muito difícil algum outro técnico, por mais que seja estrangeiro, que entenda de futebol, que consiga ter o mesmo retrospecto, ou que pelo menos chegue perto e conquiste os títulos que o Abel Ferreira conquistou nesses anos de Palmeiras. Eu acho que vai ser difícil. Então por isso que o Palmeiras nós temos que aproveitar, comemorar nesses momentos, nós temos que deixar as críticas de lado e comemorar e agradecer o nosso treinador aí por cada título que ele conquista no Palmeiras, porque quando esse cara for embora, por mais que a gente queira a saída dele porque ele comete muitos erros, isso é verdade, o Abel muitas vezes é pardal mesmo, por isso que ele é chamado de pardal, mas quando esse pardal for embora, olha, tenho certeza que a gente vai sentir muita saudade dele, galera. Mas é isso aí, galerinha, palmeirense, Verdão, campeão paulista, mais uma vez a gente pode gritar, é campeão, Palmeiras campeão paulista, 27º título paulista. Vamos comemorar essa semana aí. E os secadores não gostaram nem um pouquinho. Comemora, torcedor, aproveita esse momento. Essa semana já tem Campeonato Brasileiro, Palmeiras enfrenta o Vasco, já é outro campeonato, já é outro nível. Vamos tentar focar aí, Palmeiras continuar conquistando títulos. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!